Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Zé Dirceu, que estão dizendo aqui no Estadão que como um argumento do Zé Dirceu está sendo usado pelos acusados do 8 de janeiro, né? E de fato, olha só, esse argumento é um argumento válido para os acusados do 8 de janeiro. O Zé Dirceu não, tá? O Zé Dirceu não tem esse argumento, mas os 8 de janeiro esse argumento é válido. É o mesmo argumento, sim, mas as situações são diferentes, eu vou explicar. E vou falar também sobre esse ponto que eu acho que é muito importante, porque tem uma coisa subliminar nessa história, que eles estão querendo equiparar a Lava Jato com o que está acontecendo agora, né? Para dizer que, tá vendo? Vocês estão achando um absurdo, mas foi a mesma coisa que aconteceu na Lava Jato. Nananina, não foi a mesma coisa de forma alguma. Agora é um absurdo, a Lava Jato foi correta. Agora é um absurdo, né? O pessoal está colocando aqui, ó, o Josias de Souza, não porque depois que terminou a primeira turma lá, tornando o Bolsonaro réu, né? Terminou o julgamento que tornou o Bolsonaro réu na semana passada, começou o julgamento na segunda turma para anular um monte de processo da Lava Jato. Ou seja, ao mesmo tempo que muda isso aí. Só que eles estão mudando no sentido contrário, porque a Lava Jato não deveria ser anulada, enquanto que o 8 de janeiro é um absurdo completo. Vamos entender esse caso aqui, esses argumentos aqui. Essa notícia foi sugerida por Fora Lula e Dino, fim do imposto de renda. Só você pôs essa porra de pausa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site. Obrigado também ao pessoal que é compreensivo e entende a necessidade de adaptar o canal às novas políticas do YouTube. E obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Como a ação do Zé Dirceu do Mensalão pode ajudar réus do 8 de janeiro no STF? Então o que ele está dizendo aqui é que o Zé Dirceu reclamou lá no Mensalão, lembra, né? O Zé Dirceu, Mensalão foi aquele absurdo de pagar parlamentares com dinheiro, que foi desmascarado, que evidentemente que acontecia, um monte de gente presa com isso, e o Zé Dirceu também chegou a ser preso com isso, e no caso tinham provas mesmo, era um caso real. O que o Zé Dirceu está reclamando aqui? Ele foi condenado e ele reclamou na época na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, lá do cara lá do Vaca, que aliás sumiu, né? Vocês viram que não falaram nada. Aposto que é porque o relatório dele está muito ruim para o governo brasileiro, e daí estão abafando a coisa, estão pedindo para ele não liberar esse relatório. Eu só imagino isso. Enfim, o que está acontecendo o Zé Dirceu encaminhou um pedido nessa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, alegando descumprimento do Pacto de San José da Costa Rica, né? Lembra que justamente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é parte da OEA, ela foi criada com o objetivo de fazer valer o Pacto de San José da Costa Rica. E os países todos da América Latina deram um status legal a esse pacto. Embora seja uma lei, portanto, que não foi feita aqui no Brasil pelo Congresso brasileiro, o Congresso brasileiro entendeu que ela faz parte, que ela é praticamente parte da Constituição brasileira. Então ela tem um valor muito alto aqui. E ela foi desrespeitada, segundo o Zé Dirceu, porque o Pacto de San José da Costa Rica exige que as pessoas tenham direito a um segundo grau de jurisdição. Eu já expliquei isso para vocês. Aliás, tem um vídeo lá no canal Ancapsu Classic em que eu falo sobre a justiça privada, né? E eu explico a questão do devido processo legal. O que é o devido processo legal? O devido processo legal é um conjunto de mecanismos que foi criado ao longo do tempo, né, por experimentação mesmo, né, para evitar que a justiça erre. Você fazer justiça é um negócio difícil, não é fácil você saber o que aconteceu, quem tem razão, quem estava pensando o quê, qual foi o erro ali. É um processo complicado pra caramba, acaba se errando muito ao se fazer justiça, né? Então, se convencionou uma série de proteções, uma série de mecanismos para evitar erros na justiça. Então, esse mecanismo é o que se dá o nome de devido processo legal. O devido processo legal é um conjunto de coisas. E o que são essas coisas? É o juiz natural, é a ampla defesa, que é o direito do acusado de apresentar provas a favor dele, né? Apresentar qualquer tipo de prova que ele ache que seja pertinente, ele tem o direito de apresentar. O contraditório, que quer dizer que sempre que uma parte falar que a acusação falar uma coisa, a defesa tem que ter o direito de responder àquela acusação, então você não pode ter a acusação falando por último. O contraditório, o duplo grau de jurisdição, que é justamente o ponto que está pegando aqui, ou seja, se você não estiver satisfeito com o resultado do primeiro julgamento, você pode pedir um recurso para um segundo tribunal, e é justamente neste ponto em que está havendo o problema. Por quê? Porque o Zé Dirceu aponta que o STF não tem duplo grau de jurisdição. Se você é condenado no STF, você vai recorrer para quem? Em tese, você pode recorrer para o próprio STF, mas aí não é outro tribunal
tribunal. Para ser o duplo grau de jurisdição, você teria que ter um outro tribunal para recorrer, né? E, de fato, existe um movimento no Brasil que quer transformar o STF numa corte constitucionalista. O que quer dizer isso? Não haveriam mais ações originárias no STF, né? Hoje em dia, o que é ação originária no STF? É a ação que já começa no STF. É o caso de investigação criminal contra o presidente da República, contra deputados, contra ministros e contra um monte de gente. Essas ações já começam no STF. E exatamente como coloca o Zé Dirceu, elas violam o princípio do duplo grau de jurisdição, porque você não tem a quem recorrer depois. Agora, o STF viraria apenas um tribunal recursal, ou seja, se você entrou nas instâncias inferiores e perdeu e quiser recorrer, você pode recorrer e, eventualmente, se a questão for uma questão constitucional, vai chegar no Tribunal Constitucional, vai chegar no STF, mas só em grau de recurso. Não haveriam mais ações originárias no STF, talvez apenas a DIN, né, ação de declaração de inconstitucionalidade, ou seja, só trataria disso, não teria ações de outros tipos, né? Por que o Zé Dirceu está errado nessa história? Ele está errado nessa história porque, no caso dele, a Constituição brasileira ela já prevê isso. E embora o Pacto de São José da Costa Rica ele tenha sido incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, ele é subconstitucional, ele é infraconstitucional. Então a Constituição diz que está correto, como o caso ali envolveu deputados e o presidente Lula na época, um monte de gente, isso realmente o fórum para julgar isso é o STF. O fato de não ter duplo grau de jurisdição é um problema realmente, né? Tanto que tem essa reclamação realmente, mas isso não seria um problema porque ele só teria direito a esse grau de jurisdição mesmo pela Constituição brasileira. Agora, o pessoal do 8 de janeiro está usando o mesmo argumento. E eles têm razão. Eles têm razão por quê? Porque não apenas o STF não tem o segundo grau de jurisdição, não tem um tribunal para quem você possa recorrer, mas também essas pessoas estão lá indevidamente. Ninguém ali tem prerrogativa, foro por prerrogativa de função, ninguém ali é funcionário público, né? Ah, mas estavam atentando contra golpe de Estado. Pois é, só que a Constituição não fala que crimes de golpe de Estado são julgados pelo STF. Não tem essa regra em lugar nenhum da Constituição da lei brasileira. Ao contrário, a regra do juiz natural, que também está lá no Pacto de São José da Costa Rica, diz que as pessoas têm que começar no primeiro grau de jurisdição, lá na justiça comum, né? Ou seja, as pessoas quebraram coisas lá em Brasília, beleza, entra com uma ação lá no Tribunal de Justiça de Brasília, e né, na vara específica, e vão ser processadas as pessoas e coisa e tal. Eventualmente, esses casos podem ter recorrência ao Tribunal de Justiça, podem chegar ao STJ e podem chegar ao STF também, mas começa no lugar correto, né? Qual que foi a lorota que o STF pegou para isso daí? Eles disseram que estava ligado ao Bolsonaro, o que é uma lorota, porque não tem lógica nenhuma. Eles só decidiram que o Bolsonaro continua tendo foro por prerrogativa de função depois de ter deixado a presidência agora. Quando o 8 de janeiro aconteceu, em 8 de janeiro de 2023, isso não valia. Se essa jurisprudência não valia naquela época, então como é que eles decidiram que o pessoal do 8 de janeiro ia ser julgado no STF? Não tem nenhuma base para isso, essas pessoas não faz sentido nenhum essas pessoas estarem no STF. Ah, mas havia a suspeita que pudesse haver a ligação. Não é assim que funciona. Você começa a investigação no foro correto, se em determinado momento você chegou à conclusão de que tem uma ligação com um deputado, com um presidente da República, com alguém, você sobe isso para o STF. É assim que funcionava. Não é que você começa no STF e depois cai. Então, repara como é que o argumento é correto. Realmente, no Pacto de São José da Costa Rica, ele deixa claro que as pessoas devem ter o direito ao segundo grau de jurisdição em um tribunal diferente, em um juiz diferente. Isso é uma falha, realmente. A Constituição brasileira tem esse problema, o fato de haverem ações originárias no STF. Mas o caso é muito mais sério para o 8 de janeiro do que para o Zé Dirceu. O Zé Dirceu não tem razão, não. O 8 de janeiro tem razão. E isso traz esse negócio, né? Essa comparação que o pessoal tem feito, né? Para tentar dizer que, pelo menos a gente vai convencer esses bolsonaristas que tá vendo como é que a Lava Jato foi errado? Vocês sofreram a mesma coisa. Não foi a mesma coisa, não. A Lava Jato levou 6 anos, meu amigo, com um monte de processos e um monte de situações, um monte de delações, um monte de casos. Esse caso do 8 de janeiro foi uma correria danada. Foi tudo atropelado, a Constituição foi atropelada, as leis foram atropeladas, foi tudo feito de qualquer jeito para tentar chegar num culpado rápido, para tentar impedir Bolsonaro de concorrer, porque eles sabem que Bolsonaro ganha em 2026, né? Então nessa correria danada. Então não é a mesma coisa, não. São coisas totalmente diferentes, a Lava Jato e esse processo absurdo que tem agora.
A Lava Jato vale de verdade. Esse daqui não deveria valer. O Josias de Souza está criticando aqui o fato de que está devolvendo corruptos ao paraíso, né? Foram pessoas como você, Josias de Souza, que devolveram os corruptos ao paraíso, né? Devolveram o governo Lula para a presidência da República, né? É o que está acontecendo realmente. E esse pessoal tá doido para dizer que Lula é igual a Bolsonaro. Não, não é igual a Bolsonaro. Mesmo que Bolsonaro seja preso, mesmo que Bolsonaro tenha que cumprir cadeia, não é a mesma coisa. Está mais do que evidente que estão forçando a barra. Muito do que eles queriam era exatamente isso. Mostrar que, não, tá vendo como é que a Lava Jato foi errada? Não, foi errado caralho. A Lava Jato foi certinha. Vocês que estão preocupados, inclusive, porque a Lava Jato estava chegando no STF. Quando a Lava Jato chegou no STF, é que inventaram essa história toda de golpe, não sei o que lá. Isso, em si, foi o golpe. O golpe aconteceu em 2019. Quando o STF se revoltou com a chegada da Lava Jato no STF, e aí começou essa barbaridade toda de perseguir pessoas supostamente por um golpe que eles já achavam naquela época que existia, mas que nunca existiu, não aconteceu nada, né? E o pior da coisa é você ver pessoas aqui no consultor jurídico, né, defendendo o STF como poder moderador, né? Tá aqui, ó, quem mais, né? Eduardo Apio. Vocês sabem que é Eduardo Apio, né? Aquele juiz lá que era contra o Moro lá em Curitiba, né? Enfim, tá defendendo, não, porque o poder moderador é muito importante, o debate de Carl Smith, Hans Kelsen. É muito engraçado esse pessoal falar de poder moderador, porque esse troço é uma jabuticaba, vocês sabem, né? Só o Brasil que inventou essa porra de poder moderador. Porque a ideia da república é justamente você ter poderes independentes para nenhum dominar os outros. Aí vem os idiotas aqui do Brasil, o Pedro, estou falando do Pedro I mesmo, o idiota Pedro I, inventa a história de, vamos ter um poder moderador para moderar. Ah, porra, acabou, né? Então, para que república, então? A república, a ideia da república é não ter um poder moderador. A república é uma coisa que existe se você não tem um poder moderador. Se você tem um poder moderador, não é mais uma república, porra, virou uma monarquia. O poder moderador manda em todo mundo, né? Mas eu acho engraçado esse pessoal aqui, porque, de novo, eles não estão percebendo o tamanho do problema que eles estão criando, né? Estão aplaudindo pra caramba. Vai lá, STF, vai lá, Xandão, prende os bolsonaristas, Xandão, bate nos bolsonaristas, Xandão. O pessoal tá feliz da vida pra caramba. Eles não estão percebendo que a direita tá crescendo no Brasil e vai continuar crescendo, não tem alternativa. À medida que o tempo for passando, mais deputados de direita, mais senadores de direita, mais presidentes de direita. O que vai acabar acontecendo com o STF? Inevitavelmente, não sei se vai ser agora, na próxima eleição, na outra, na seguinte, não sei, mas inevitavelmente o STF vai começar a encher de pessoas da direita. E aí eu quero ver esse pessoal continuar aplaudindo o STF, o poder moderador, que vai poder moderar por outro lado, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.